Sérgio Gabriel está ao vivo com a gente, enviado especial do Grupo Bandeirantes. Bom, não foi aquele tango dramático que a gente tocou aqui, hein, Sérgio? Por Não um na foi aquele cabeça. por um na cabeça, por um votinho. Não foi por um na cabeça, foi por um monte de cabeças. Foi por muita gente, quase 12 pontos percentuais de vantagem, ou seja, as pesquisas que mostravam empate técnico erraram, não conseguiram captar esse sentimento ali na reta final do eleitor. E Javier Milei já deu entrevista hoje reafirmando várias das propostas que fez durante a campanha, inclusive aquelas que são consideradas mais, digamos, estarrecedoras, mais complexas, de acabar com o Banco Central, de privatizar tudo, ainda que fale isso sem apresentar detalhamento de como seria esse processo, dolarização da economia, que já foi algo vivido pelos argentinos e que gerou sérios problemas depois, mas ele foi hoje na entrevista reafirmar tudo, não é isso, Sérgio? Adriana, eu acho que, na verdade, ele reafirma as ideias em geral, as ideias que ele fez durante a campanha. Agora, ele dá um outro tom, né? Por exemplo, na questão da dolarização, ele fala que defende a competição livre entre as moedas, que ao longo do tempo, quando a economia argentina se organizar mais, os argentinos vão escolher qual moeda eles preferem, qual moeda argentina. É um pouco diferente daquela proposta tão simplória, né, de dolarização que ele fez na campanha. Ele voltou a falar dos vouchers, né, para a saúde e para a educação, uma coisa que ele tinha esquecido no segundo turno da campanha. Né? Os vouchers eles são uma ferramenta em que algumas pessoas pagam uma taxa pela educação e pela saúde pública, né? Isso foi muito contestado durante a campanha. Ele reafirmou que ele pretende fechar o Banco Central, que isso é uma coisa decidida por ele. Então ele reafirma basicamente tudo que ele está propondo. Ele chega muito forte agora como presidente, né? Por conta dessa vantagem de 12 pontos percentuais. Uma vantagem que está muito associada não só ao desejo de eleição do Milei, que o eleitor argentino tinha, mas também uma rejeição muito grande. O presidente Alberto Fernandes ele tem um índice de desaprovação de 80%, né? E durante um tempo se supôs que o Sérgio Massa conseguiria se desvincular do presidente, mas isso não foi o que a gente viu nesse domingo, né? Ô Sérgio, nosso ouvinte já percebeu que a gente tem que torcer para a internet na Argentina nos ajudar. Porque na sexta-feira, quando o Sérgio Gabriel estava aqui com a gente, falhou algumas vezes, a gente conseguiu compreender a mensagem, as informações que ele trouxe. Agora está dando umas travadinhas. Mas vamos continuar, porque está dando para compreender o que você está dizendo. Agora, Sérgio, é isso, a sua análise de que ele, de fato, ele vence não só por ele e pelas propostas dele, mas pelo cansaço, pelo desgaste do peronismo, pela rejeição ao atual presidente, à política econômica e tudo mais. Agora, de alguma forma também, embora ele seja o candidato que representa o outsider, o anti-regime, antipolítica, ele teve que compor com Maurício Macri, ex-presidente, aceitou o apoio da Patrícia Bullrich, então ele teve o apoio político da política tradicional para consolidar esses 12 pontos de vantagem. Isso pode levá-lo a, de alguma forma, ter que compor e fazer política, embora o discurso inicial da campanha tenha sido o oposto disso? No turno, ele já moderou esse discurso, né? No segundo turno, ele já fez um discurso bem diferente daquele do primeiro turno, que era muito radical, né? Ele vai ser obrigado a fazer isso quando ele chegar no Congresso, né? O partido dele é um partido muito pequeno no Congresso, que tem 40 votos. Num total de 250 deputados, ele tem 40 deputados. Por mais que ele tenha o apoio de deputados do ex-presidente ligados ao ex-presidente Macri, ainda assim ele não vai ter a maioria para aprovar as medidas que ele propõe, né? Quase 90% das medidas que ele propõe tem que passar pelo Congresso: dolarização, fechamento do Banco Central, vouchers, todas essas propostas, e corte de gastos, são propostas antipáticas. É difícil para os políticos aprovarem essas propostas. E ele tem minoria no Congresso. O Congresso é majoritariamente de oposição, majoritariamente peronista. Ele vai ter que conversar, ele vai ter que fazer acordos. Até agora, os nomes que ele divulgou para o Ministério são pessoas
puro sangue, né? São pessoas que vêm da história dele, são libertários como ele, né? Fazem parte do partido dele. Mas, por exemplo, ele teve um encontro ontem à noite com o Maurício Macri, com Patrícia Bullrich, e provavelmente eles vão participar do governo. Então, eu acho que ele vai ter que moderar um pouquinho esse discurso. Aliás, eu acho que esse discurso de campanha vai ser um pouco diferente do que ele vai adotar na prática, né? É isso. Ainda em cima disso, não é, Sérgio? O partido dele tinha 3 deputados, saiu de 3 deputados, foi para quase 40, como o Sérgio disse, e mesmo contando com o apoio de Macri e Bullrich, chega ali a 120 alguma coisa, né? Nem metade da casa toda. E os críticos, alguns críticos dizem o seguinte, ô Sérgio, por ter de contar com o apoio desses mais moderados, o Milei não vai conseguir fazer um governo tão ruim quanto ele prometeu que faria. Claro, baseados naquelas propostas mais radicais que dificilmente ele vai conseguir implementar, né? Aí depende de quem estiver falando. Depende do ponto de vista. O que acontece é o seguinte, eu conversei agora com algumas pessoas aqui, com alguns argentinos, e me chamou muita atenção uma pessoa, uma advogada, né? Eu encontrei na rua e tal. Ela estava me dizendo assim, que ela espera, que ela votou no Milei, que ela não estava convencida de que ela deveria votar no Milei, mas que ela tinha uma rejeição muito grande ao atual governo, ao peronismo. Ela votou no primeiro turno na Patrícia Bullrich, e que ela espera agora moderação do Milei. Esse é o sentimento dela. Claro que existe 30% de eleitores que são aqueles Milei puro sangue mesmo. Se a gente pensar um pouquinho, olha, o Milei teve no primeiro turno 29% dos votos. Ele teve agora 56%. Ele teve um crescimento de 70%. Esse crescimento ele não se explica simplesmente porque as pessoas começaram a achar que as propostas do Milei eram boas, mas principalmente por causa da rejeição ao peronismo, da rejeição ao atual governo. Então eu acho que ele vai ter que governar pensando em todas essas pessoas. Ele não vai poder fazer um governo exatamente como que ele propôs no primeiro turno. Um governo para os 30%, digamos, mais radicais ali das aliados de todas as horas. E é claro que é difícil fazer esse levantamento porque a gente não sabe em quem a pessoa votou no primeiro turno, em quem cada um votou no primeiro turno e no segundo turno. Mas, teoricamente, ele abocanhou todos os votos da Bullrich, né? Os 23% dela. 30% contra 15% do Sérgio Massa no segundo turno, né? Um crescimento muito pequeno. Ele abocanhou, sei lá, 80% dos votos da Patrícia e dos outros candidatos. Em Córdoba, por exemplo, que tinha um candidato chamado Schiaretti, que era um governador que chegou em 4º lugar, o Milei ganhou com 70%. O Milei ganhou em 21 das 23 províncias da Argentina. O Milei ganhou em Rio Gallegos, que era a cidade da Cristina Kirchner. E ganhou em Buenos Aires, na capital, né? Ganhou na cidade de Buenos Aires. Não né? na província, né? Perdeu no na capital, né? sim. Na província, né? Eu queria finalizar te perguntando justamente sobre isso, sobre o clima nas ruas. Se tem um clima de euforia, esperança pró-Javier Milei. Eu lembro muito bem da eleição do Trump. O dia seguinte em Nova York era um dia de luto. Saía nas ruas para conversar com as pessoas e os nova-iorquinos estavam de luto, mas eles derrotaram o Trump. Nova York não queria o Trump. Agora, o Milei ganhou na capital, ganhou nessas 21 províncias que você citou. Tem um clima de euforia, de esperança eufórica agora no que vem pela frente? Olha, ontem teve muita festa, né, evidentemente, dos eleitores do Milei, né? Eles tomaram conta do Obelisco ali, que é um local onde tradicionalmente acontecem as manifestações, as comemorações, né? Agora, hoje não é o melhor termômetro, não, porque hoje é feriado aqui na Argentina. Então, as pessoas estão em casa, estão com a família, ou foram viajar. Então, a gente não sente esse... Eu não senti esse clima pré-eleitoral, nem pós-eleitoral. A gente não sente esse clima de grande euforia, não. O que as urnas mostraram é que, realmente, o cansaço com o atual governo era gigantesco, né? Era uma rejeição muito grande. Mas eu não sinto. Eu senti ontem, claro, no momento da festa, no momento da comemoração, mas hoje as pessoas estão tranquilas nas ruas, não há nenhum tipo de comemoração especial ou de qualquer tipo de reclamação especial. As pessoas estão
absorvendo o resultado eleitoral. Bem lembrado, feriado da soberania nacional na Argentina, né? Que tanto não tem nenhum reflexo do resultado eleitoral no mercado financeiro, por exemplo, nas cotações das moedas, do peso, do dólar, enfim, porque você não tem como ter esse reflexo ainda. O mercado financeiro hoje não funciona aqui na Argentina. A única coisa que pode servir de parâmetro é que, como o Milei anunciou de manhã, né, numa das entrevistas, que ele vai privatizar a companhia de petróleo, né, a YPF, né, e isso fez com que as ações da companhia e as ações das empresas argentinas subissem em Nova York, né. Não sei se isso tem a ver com o anúncio que ele fez hoje de manhã ou se tem a ver com a eleição pura e simplesmente do Milei. Então esse é o primeiro sinal. Agora, o que vai acontecer com o mercado financeiro, a gente só vai saber a partir de amanhã aqui em Buenos Aires. É possível que a Bolsa suba, né, por conta dessa subida das ações das empresas argentinas nos Estados Unidos. Tá certo. Obrigada demais, viu, Sérgio, pelas informações. E a gente espera novas informações mais tarde no Jornal da Band. Sérgio Gabriel vai estar com uma reportagem especial sobre essa eleição de Javier Milei na Argentina. Obrigada demais, querido.